Você já se pegou acordando no meio da noite subitamente, com o coração acelerado, aquela sensação de falta de ar, suor excessivo? Pois é, provavelmente você pode estar passando pela ansiedade noturna. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a ansiedade noturna, por que isso acontece e como você pode fazer para poder reduzir esses sintomas. Meu nome é Carlos, sou especialista em ansiedade e há 5 anos já ajudei várias e várias pessoas a se libertarem das suas crises de ansiedade. E neste vídeo eu quero ajudar você que está passando por isso também. O que é a ansiedade noturna? Na verdade, a ansiedade noturna nada mais é do que a intensificação dos sintomas da ansiedade no período da noite. E por que isso acontece? Muitas vezes, durante o dia, nós ficamos ali naquela rotina, aquela pressão, é meta, é trabalho para entregar, é cliente, é chefe. Então a gente não tem muito tempo de ficar nos nossos próprios pensamentos. E com isso, a gente fica ali distraído, às vezes vem um pouquinho, ainda sente, às vezes até sente um pouquinho de ansiedade, tudo, mas logo passa, porque ali a gente está tendo que prestar mais atenção no trabalho, muitas vezes nas cobranças, né? E ali no momento não acontece. Mas e aí, quando chega em casa à noite, quando já abaixa e isso já não tem mais aquela correria, aquela cobrança, a gente fica sozinho com os nossos pensamentos, aí é na onde a gente fica ali se torturando. Pensamentos acelerados, com as preocupações do dia a dia, coisa que você acredita que deveria ter feito diferente e não fez, arrependimentos do passado, preocupação com o futuro. Isso tudo acaba intensificando à noite porque você está mais tranquilo, está mais em silêncio na noite, né? À noite a gente não está mais naquela correria do dia a dia. Então por isso que à noite se intensificam os sintomas. E isso acaba impactando diretamente no nosso sono. Porque com isso, o nosso corpo fica em estado de alerta constante, acarretando insônia, batedeira, coração acelerado, suor. E aí, muitas vezes a gente acaba dormindo, mas mantém o sono muito leve. E aí o que acontece? Como o nosso corpo ainda está em estado de alerta, qualquer sinal, qualquer ruído, a gente acaba acordando no meio da noite sem justificativa nenhuma. Aí você acorda já sentindo aquela sensação ruim, aquele coração acelerado, aquela suor excessivo, falta de ar, parecendo que está morrendo, é ou não é? Eu já passei por isso, sei muito bem como é complicado isso, né? E o que acontece é que, com o passar dos dias, isso vira um ciclo vicioso. Porque você vai, trabalha, chega em casa, já começa a ficar preocupado que não vai conseguir dormir ou que vai acordar do meio da noite. Isso tudo acaba gerando mais crise de ansiedade, alimentando, ela acaba se retroalimentando. Então você sai, você trabalha, você tem a pressão, você tem seus pensamentos, aí chega em casa, além das preocupações que normalmente você já tem, aí você já começa a ficar preocupado que não vai conseguir dormir, que vai acordar de noite, que vai passar mal. Então isso acaba se tornando um ciclo vicioso. Então a gente já viu aqui, por que a ansiedade piora à noite? Existem os níveis de cortisol, que são o hormônio do estresse, que naturalmente deveria baixar durante a noite, para que a gente pudesse entrar no estado de relaxamento e conseguir descansar. Mas aí o que acontece? A gente fica com aqueles pensamentos acelerados, pensamento disso, pensamento daquilo, no que vai acontecer, no que pode acontecer, no que já fez, no que já aconteceu, se eu vou conseguir dormir, se eu não vou conseguir dormir. Então tudo isso acaba deixando esses níveis de cortisol mais elevados, o que impede o relaxamento, atrapalhando o sono. Os sintomas mais comuns são o despertar súbito e fisiológico. Você acorda no meio da noite, do nada, com aquela sensação de coração acelerado, falta de ar. Aí o que acontece? Você acorda assim, aí os pensamentos já começam a vir de novo acelerado, pensamento nisso, pensamento naquilo, né? Acaba a gente sofrendo as manifestações físicas de tudo isso, porque os nossos pensamentos elas acarretam em efeitos fisiológicos, né? Que seriam o suor excessivo, falta de ar, coração acelerado, formigamento, às vezes nas extremidades, tudo isso pode acontecer. E isso que acaba causando uma dificuldade a gente retornar, pegar no sono. Porque devido a todos esses problemas, a gente acaba demorando, muitas vezes, até lembrar de alguma técnica, alguma coisa,
Como você acordou ali no meio da noite do nada, às vezes você demora para cair em si e fazer o que precisa ser feito para reduzir esses sintomas. Agora eu quero trazer algumas causas e fatores que podem sim aumentar e intensificar esses sintomas no período da noite. Como, por exemplo, o estresse acumulado, estresse do dia a dia, brigas do trabalho, eventos traumáticos, né? Algum fato que possa te marcar profundamente também, isso pode ficar acumulando, né? Os nossos hábitos noturnos são muito importantes, eles influenciam diretamente nisso. Por exemplo, criar uma rotina do sono, onde você se desliga 1 hora antes de dormir das telas. Normalmente as telas elas possuem luz azul, e essa luz azul do celular, do computador, da televisão, elas estimulam a nossa mente a continuar trabalhando, demorando a fazer a gente dormir. Uma coisa muito importante que seria para você criar um ambiente mais aconchegante no seu quarto, seria desligar as telas e colocar aquelas luzes mais amareladas. Aquela luz mais amarela, ela ajuda o nosso cérebro, o nosso organismo a entender que aquele momento ali é uma luz de relaxamento, para a gente conseguir dormir. Um outro fator que é muito importante é a alimentação. Muitas vezes as pessoas tomam bebidas que contêm estimulantes como cafeína, álcool, tudo isso no período da noite. Então o que acontece? A cafeína, por exemplo, ela tem uma meia-vida de 6 horas. E o que é isso? Se eu tomar café às 3 da tarde, às 9 da noite, eu vou ter ainda metade daquela cafeína que eu ingeri às 3 horas da tarde. Então, se você costuma ingerir bebidas com estimulantes como cafeína muito tarde, isso pode interferir diretamente no seu sono, nos seus sintomas da ansiedade. A alimentação também, à noite, tem que tentar ser uma alimentação mais leve, às vezes fazer um chazinho mais calmante, como por exemplo camomila, maracujá. Então, você precisa começar a criar a sua rotina de higiene do sono. Por exemplo, cuidar da sua alimentação, ter consciência do que você está consumindo, né? Evitar consumir alimentos estimulantes, alimentos muito pesados, desligar as telas pelo menos 1 hora antes de dormir. Tudo isso ajuda a gente a manter uma higiene do sono, a manter o corpo, reduzir os níveis de estresse do nosso organismo, para que a gente consiga dormir mais tranquilamente. Um outro fator que ajuda e contribui muito para o aumento disso são alguns transtornos associados. Por exemplo, a pessoa que tem uma ansiedade generalizada, crise do pânico, a pessoa que possui, às vezes, está passando por depressão. Tudo isso acaba somando, né, a esses sintomas e piorando suas crises de ansiedades à noite. A ansiedade noturna não apenas afeta o sono, mas ela funciona como se fosse um veneno que vai atuando aos pouquinhos e minando a sua saúde física e mental. Né? Ela reduz, acaba você dormindo mal, tendo esses problemas de crise de ansiedade no meio da noite, ela reduz as suas funções cognitivas, você tem dificuldade de raciocinar, dificuldade para focar, e acaba gerando procrastinação. Atrapalha a sua saúde física, você acaba desenvolvendo mais riscos, né? Acaba tendo mais chance de desenvolver doenças crônicas, como por exemplo diabetes, problemas cardiovasculares, né? O seu bem-estar emocional também fica muito afetado. Você se torna uma pessoa mais sem paciência, irritabilidade crônica, cansada, sem vontade, desanimada. Então tudo isso vem de coisas acarretadas ligadas justamente a esse problema de ansiedade noturna. Agora eu quero trazer para vocês algumas estratégias básicas para te ajudar a reduzir as crises de ansiedade à noite. Como nós já vimos anteriormente, você precisa ter uma rotina de sono, você se programar para todo dia deitar no mesmo horário e acordar no mesmo horário. Porque não sei se vocês sabem, mas a hora que a gente acorda, ela é tão importante quanto a hora que nós vamos deitar para nosso ciclo circadiano, que é o nosso ciclo do sono, né? Então você ter o mesmo horário para acordar todos os dias é tão importante do que você ter o mesmo horário para deitar todos os dias, inclusive aos finais de semana. Um outro ponto muito importante para ajudar na redução disso é fazer a desconexão digital. Como eu já expliquei, se desligar das telas, celular, telefone, né, computador, televisão, pelo menos 1 hora antes de dormir.
né? Você precisa ter também uma alimentação mais consciente, saber o tipo de alimento que você está consumindo ali, se aquele alimento vai ou não afetar no seu sono, né, no seu humor. E uma outra coisa que é muito importante também é você aprender técnicas de relaxamento. Respiração consciente, mindfulness, né, meditação, tudo isso é importante para você criar aquela rotina do sono que nós falamos anteriormente. E claro, você pode achar, nossa, é muita coisa, eu não vou dar conta. Começa aos pouquinhos, desligar as telas um pouquinho mais cedo, tenta começar a mudar a alimentação, tenta jantar um pouco mais cedo, às vezes um chá mais calmante perto da hora de dormir, né? Tenta programar o seu relógio para você estar tentando deitar. Claro que quando você vai começar a fazer isso, seu sono às vezes já está desregulado, então você vai demorar, às vezes você vai deitar, não vai conseguir dormir, né? Mas com o tempo, com a rotina todos os dias, eu tenho certeza que você vai conseguir fazer, né? Porque justamente essa foi uma dificuldade grande que eu tinha. Porque eu tinha dificuldade, eu sempre dormia muito tarde e acordava muito cedo. Isso interferia diretamente nas minhas crises de ansiedade, na minha produtividade, porque eu estava sempre cansado, sempre irritado. Então, com o tempo, eu fui implementando aos poucos, né? Sem se cobrar demais também, porque senão você começa a se cobrar muito, aí em vez de melhorar, acaba piorando suas crises de ansiedade. Então, vai com tranquilidade. Começa a mexer um pouquinho na sua alimentação, começa a desligar as telas um pouquinho mais cedo. Se você tiver condições, se tiver luz branca no seu quarto, tenta trocar por luz mais amarela, né? Tenta fazer essa rotina do sono, de acordar sempre no mesmo horário, dormir no mesmo horário, inclusive nos finais de semana. Isso vai ser fundamental para que você consiga se libertar dessas crises. Ai, Carlos, mas eu já estou muito sério, eu não consigo, é muito forte o que eu sinto. Muitas vezes você pode estar precisando de tratamentos médicos e terapêuticos. Às vezes, só com essas mudanças da rotina, você já está num grau tão avançado nessas crises que você não consegue sair delas sozinhos. Então, o que acontece? Às vezes você precisa estar buscando a ajuda de um médico, o médico está receitando algum remédio para você, para estar combatendo esses sintomas iniciais, para baixar um pouquinho o seu nível, né, o tamanho que está a sua crise. Né? Você pode estar procurando a ajuda de um psicólogo, de um terapeuta especialista em ansiedade. E por que é importante um psicólogo ou um especialista em ansiedade? Porque você vai aprender, ele vai te trazer técnicas para te ajudar no enfrentamento dessas crises de ansiedade. O psicólogo e o terapeuta vai trabalhar no seu subconsciente, nas causas, na raiz do problema. E o que acontece? Muita gente começa a tomar um remédio e acha que resolveu o problema. E no fundo, não resolveu. Os remédios para crise de ansiedade funcionam como uma dipirona. Você está com febre e toma dipirona, ela baixa a febre. Mas se você não tratar ali as causas, o porquê essa febre está surgindo, quando passar o efeito da dipirona, a febre vai voltar. Com as crises de ansiedade, é a mesma coisa. Em muitos casos, o remédio pode sim e tem que ser utilizado, mas não como único e exclusivo. Você precisa também buscar um psicólogo ou um terapeuta para identificar as raízes do problema e tratar as raízes desse problema. Porque se você ficar só na medicação, você vai estar tratando só os sintomas e vai ficar dependente dessa medicação para o resto da vida, né? Então, o ideal, quando você está fazendo uso de medicação, é buscar uma terapia junto com a medicação, trabalhar junto com a medicação também com um psicólogo ou um terapeuta. Isso vai te ajudar a se libertar definitivamente dessas crises e trazer uma saúde mental muito melhor. Então eu quero trazer aqui para vocês um caso real, né? O João, aqui na verdade o nome dele não é João, mas eu vou estar mantendo o João para respeitar a privacidade do meu cliente. Ele acordava no meio da noite, sempre com aquele medo, aquele coração disparado, aquela falta de ar. Então ele veio buscar ajuda da terapia e juntos nós conseguimos identificar a raiz dos problemas dele. Então nós conseguimos usar as técnicas corretas para tratar isso, além de ensinar técnicas de respiração, de mindfulness, entre outras, para que ele pudesse utilizar na hora das crises e assim começar a reduzir essas crises. Com o tempo, ele foi diminuindo a intensidade dessas crises e hoje o João consegue acordar bem de manhã, ele consegue dormir tranquilamente. Hoje ele é mais disposto, trabalha melhor, até o relacionamento conjugal dele ficou melhor, porque hoje ele é menos irritado, ele é mais disposto.
tudo isso apenas de fazer o tratamento e se libertar dessas crises de ansiedade. E antes de encerrar, se você está gostando do vídeo, está fazendo sentido para você, já curte o nosso vídeo ou compartilhe com aquela pessoa que você sabe que está precisando se libertar das crises de ansiedade. Concluindo então, pessoal, você pode sim retomar o controle do seu sono e da sua ansiedade. Você precisa identificar os sinais para saber se você está começando a ter crise de ansiedade. Você precisa começar a fazer pequenas mudanças na sua rotina diária, né? Buscar ajuda profissional também é uma opção, principalmente se você já está com uma crise muito elevada, né? E dormir melhor é viver melhor. Investir na sua saúde mental é investir na sua qualidade de vida. Se você gostou deste conteúdo, já se inscreve no canal. Aqui eu trago toda semana conteúdos para ajudar você a melhorar sua saúde mental e ter uma vida muito mais leve e saudável.